Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Façamos então a leitura da palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, e te pedimos, ó Pai amado, que tu venhas abençoar, ó Pai, a pregação da tua palavra, ungindo, ó Senhor amado, essas palavras de tal modo, ó Senhor, que elas recaiam no nosso coração, Pai. Não como palavras, ó Deus, de homens, mas como ela é, como palavra de Deus, palavra proferida pelo Senhor para nós. Nós pedimos isso então, Senhor. Fala conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Nessa empreitada nossa de estudar a palavra de Deus, livro por livro, no caso aqui, Mateus, né, o Evangelho de Mateus, e ter assim sermões expositivos, né, nesse período pela manhã, certamente nós temos tido aqui já algumas boas vivências com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Mas nós estamos ingressando no Sermão da Montanha, né? Ingressamos já na semana passada, e o Sermão da Montanha, vamos dizer assim, é o sermão mais famoso de Jesus. Por meio do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, ele ensinou as multidões, e ele nos dá um vislumbre mais claro do que na prática o Senhor espera de nós, do que na prática o Senhor considera ser realmente uma vida espiritual, daquilo que o Senhor pretende que nós vivamos no dia a dia. E aqui nesse texto nós temos o Senhor Jesus fazendo algumas colocações, fazendo 3 comparações, que são muito importantes para nós compreendermos aquilo que Ele espera de nós a partir dessa mensagem que nos é anunciada, a partir desse Evangelho, não é, que nos é anunciado, o que Ele espera de nós e como Ele espera que nós reajamos a isso. Ele fala sobre sal, né? Ele fala sobre uma cidade edificada sobre um monte, ele fala sobre sermos luz. E é interessante, porque quando fala de sal, está falando de quê? Também de transformação, de caráter, ou seja, daquilo que nós devemos ser no nosso interior. Quando ele fala de uma cidade colocada sobre um monte, ele está falando de algo que não se pode esconder, mas que se torna visível de qualquer forma. E quando ele está falando de luz, ele está falando de propagação, de uma mensagem que precisa se propagar para que ela de fato faça efeito muito além de nós e ilumine a outros ou abençoe a outros. Então nós vamos examinar aqui aos poucos, detidamente, esses 3 símbolos para que nós possamos compreender então exatamente o que ele queria dizer. Porque Jesus muitas vezes falou por parábolas, falou por metáforas, justamente porque é mais fácil para nós compreendermos metáforas, compreendermos palavras, compreendermos símbolos, muitas vezes, do que palavras soltas, né? Palavras soltas e às vezes muito elaboradas nos dificultam, porque o cérebro humano ele está acostumado a receber memórias ou receber informações e armazená-las na forma visual. Então, quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, duvido que você imagine outra coisa que não um punhado, né, de sal. Quando ele fala de uma cidade, cada um aqui viu uma cidade sobre um monte. Talvez a minha cidade, na minha mente, não seja igual à sua cidade, mas certamente ela tem os mesmos elementos que são necessários para que você compreenda isso. Quando fala sobre luz, né, talvez você tenha imaginado ou essas luzes que nós temos aqui, ou talvez tenha imaginado de um modo mais elaborado, né? Uma candeia, a luz de uma candeia. Não sei quantos aqui já experimentaram viver debaixo de uma luz de uma candeia durante um período, ou estar debaixo durante um período de uma luz de uma candeia, né? Eu, quando era criança, eu viajei com os pais com a família de um amigo, né?
e nós fomos para uma fazenda na Ilha do Marajó, e lá não tinha luz elétrica, não tinha gerador, não tinha nada. Então de noite o que nos restava era acender uma candeia, literalmente uma candeia, não era nem um lampião não, uma candeia mesmo, era uma latinha com um chumaço, sem nenhum vidro, sem nada demais, e um pavio, né, aceso ali, e era a luz que nós tínhamos. O banheiro era fora da casa. Imagina você andar numa casa de fazenda, imensa, toda de madeira, sem nenhuma pintura, madeira natural, né? Você andava, ela rangia, as sombras se multiplicavam, e você andava com aquela candeia para ir no banheiro do lado de fora da casa. Quando você abria a porta da casa para ir no banheiro do lado de fora, era uma selva, era um barulhão, aquela barulheira toda. Morria de medo, me prendia a noite toda, mas lá eu não ia de jeito nenhum. Uma noite eu fiquei tão desesperado que eu acordei o pai do meu amigo e disse: você pode me levar no banheiro? Eu tinha uns 10 anos mais ou menos, morria de medo, não só de bicho, mas tinha medo até de assombração, né? Que coisa. Não há lugar mais apaziguado, mais pacífico que o cemitério. É isso, mas morria de medo dessas coisas. A luz de uma candeia é uma luz fraca, né? Mas nós vamos ver essas coisas aqui, examinando aos poucos. Quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, ele está falando de alguma coisa que é um pouco diferente, ou é muito diferente daquilo que nós comemos hoje em dia como sal. Você, quando come sal, você come o sal marítimo, você come o sal que foi obtido por meio de evaporação, não é isso? Naquela época eles não conheciam, não dominavam essa técnica de evaporação do sal para cristalização e assim então consumo. Mas o sal era minerado. Então Jesus está falando aqui de um sal diferente do sal que você conhece, mas um sal que era cheio de impurezas. É por isso que ele diz, olha, se o sal perder o sabor, você sabe que sal não perde sabor, você bota na sua boca, ele vai até o final. Né? Ele derrete e vai até o final. Mas o sal daquela época, por ser um sal minerado, ele tinha muitas impurezas no meio. Vinha com barro, vinha com palha orgânica, matéria orgânica no meio, raiz, vinha com um monte de coisa, pedriscos e coisas assim. E então, por isso que ele fala de um sal que perdia sabor, ou seja, se alguém deixasse aquilo ser umidificado, passasse água por aquele sal, o que ia sobrar era o que não tinha sabor, já que o sal ele dissolve na presença de água, né? E obviamente quando a água secasse, levaria o sabor do sal, levaria o sal propriamente dito, deixaria só argila e outras impurezas. Então ele fala, olha, então o que as pessoas fazem quando o sal perde o sabor? Elas jogam fora, botam na estrada, jogam para tapar buraco na rua, né? E aí serve para pisar, ser pisado pelos outros. A única função do sal é ter sabor. Jesus também está falando de uma coisa que é diferente do que nós temos hoje também. Eu já falei sobre isso aqui em outras ocasiões, mas nós necessariamente temos que passar por esse texto. Quando você compra sal no mercado, você compra uma coisa que é barata, não é isso? Sal não é barato? E não dura um tempão. Você compra aquele saquinho de meio quilo, aquilo fica na sua casa, olha, um tempão, né? Porque o sal você usa pitadas pequenas e você vai gastar aí, eu não sei, a última vez que eu comprei sal tem muito tempo lá em casa, mas talvez R$2, é isso? R$3, um pacotinho de sal, alguma coisa assim, né? É algo barato que você com facilidade consegue comprar, né? Mas naquele tempo não era assim. Por ser minerado, por requerer um trabalho muito grande, o envolvimento de muitas pessoas para minerar, para cavar buracos, para transportar aquilo tudo, enfim, para carregar o peso, ele era algo muito mais valioso. Ele era tão valioso que o Império Romano, ele pagava, em algumas províncias mais afastadas, ele pagava os seus soldados com sal, né? Eles recebiam um saco de sal, por quê? Porque sal eles podiam trocar em qualquer lugar, porque todo mundo queria sal, e nem todo mundo tinha acesso a ele, era uma especiaria. Em alguns lugares era considerado uma especiaria, uma coisa cara, uma coisa importada, não é? Porque ele vinha de certas regiões. E assim, então, os soldados recebiam o pagamento deles na forma de sal, por quê? Porque eles podiam trocar por outras coisas nos lugares onde eles estavam. E daí é que vem aquela palavra, né? Já falamos aqui também, o salário, né? Salário vem daí, você ganha um salário todo mês e não sabe que isso aí, não é, com esse nome, não é por causa do pacotinho de sal que os romanos recebiam como pagamento nas províncias mais distantes do império. Era assim, era algo valioso. Então, quando Jesus está falando do sal, quando ele compara a igreja a sal, nós precisamos entender isso. Primeiramente, era algo muito valioso. Ele não está comparando você com alguma coisa barata. Ele não está tratando a nós, ou não está dizendo que nós somos desprezíveis. Pelo contrário, ele está dizendo que nós somos especiais, que nós somos valiosos, que nós somos significativos, que a nossa vida tem significância, sim.
Bem sabemos, né? Nós mesmos nos chamamos muitas vezes, porque a palavra de Deus nos ensina assim, nós nos chamamos muitas vezes de servos inúteis. Mas na verdade, é por meio de nós que a obra de Deus é feita na terra. É bem verdade também que o Senhor pode suscitar, né? Assim como ele disse para os judeus que ele podia suscitar filhos de Abraão das pedras, né? Também ele pode usar quem ele quer, ou pode, enfim, prescindir de cada um de nós individualmente. Mas ele, por nos amar, ele delegou a nós essa função de sermos, né, os propagadores do reino de Deus e de glorificarmos o seu nome nessa terra. Então, quando ele está falando, vocês são o sal da terra, ele está dizendo, vocês são especiais, vocês são valiosos, vocês são importantes. E nós somos, de fato, aos olhos de Deus, importantes. Ainda que não haja em nós poderes para fazer a obra de Deus, é por meio de nós que o Senhor manifesta o seu poder e realiza a obra de Deus nessa terra. Amém? Outra coisa sobre sal, é que sal tem justamente essa função primeira que a gente conhece e usa muito bem, né? Que é a de dar gosto, a de temperar, a de tornar agradável. Você come feijão sem sal, sem tempero nenhum, é horrível. Você come arroz sem tempero nenhum, não tem gosto de nada. Você pode comer uma carne sem sal nenhum, também não tem gosto de nada. Mas quando você faz um churrasco, você só precisa botar sal, e a carne cresce, isso ela tem um sabor. Ah, meu Deus do céu, o almoço é daqui a pouco. Bom, então tem que segurar a onda aí para não babar, pastor. Olha a baba aí. Então é importante a gente lembrar disso. Quando a gente põe o sal, o sabor cresce, o sabor das coisas aparece. Então, nós somos o sal da terra. Deus tem prazer nessa terra por causa da igreja de Jesus Cristo. Amém? Deus tem prazer na humanidade que Ele criou, porque Ele tem prazer em nós. Nós somos o sal da terra, e isso atribui à humanidade como um todo, digamos assim, algum sabor, algum prazer para Deus, para que não seja desprezível e desprezada toda a humanidade. Nós somos o sal da terra, nós é que temperamos, nós é que estabelecemos nessa terra. Nós é que acrescentamos com tão pouco, ou com tão pouco que nós somos, acrescentamos aos olhos de Deus grande valor. Outra coisa que o sal faz, o sal é um maravilhoso conservante. Qualquer um de nós aqui já viu um bacalhau pendurado por aí. Um bacalhau nada mais é do que um peixe aberto e salgado. Aí ele fica meses e até anos, praticamente mumificado. Eu não como bacalhau de jeito nenhum. Mas para quem gosta, quem gosta de comer múmia marítima, então é o sal. O sal é que faz aquele processo de conservação tão forte, tão poderoso, que elimina todas as bactérias, que elimina o processo de corrupção, o processo de degradação daquela carne. Assim também a carne seca, aquela carne bovina, ressecada, seca, ela está salgada. Para você comer, o que você tem que fazer? Tem que tirar um pouco do sal, botar ela na água, deixar sair o sal, não é isso? Mas aquilo permite que a carne seja conservada. Gente, geladeira é coisa nova. Quer dizer, existe já mais ou menos uns 100 anos, mas dentro da sua casa, dentro da casa das pessoas, é coisa aí do meio do século passado. Antigamente era uma máquina imensa que só quem podia ter era dono de armazém. É isso? Mas lá pela década de 40, acredito eu, mais ou menos, eu estou chutando aqui porque eu não dei uma pesquisada não. Mas o pessoal que tem assim, mais experiência, é que começou a ser alguma coisa popularizada. Antes, ou antigamente, as pessoas tinham que conservar a carne assim. Ou você comprava todo dia no açougue. Hoje em dia é difícil a gente ver um açougue, Açougue geralmente hoje em dia está dentro do mercado. Ou você comprava no açougue todo dia um pedaço, ou então, você, para viver num lugar longe, onde não houvesse refrigeração, você tinha que ter tudo salgado ou conservado dentro de banha de porco. Cara, é isso. A geração que come só óleo de soja aí, de 50 anos para cá, antigamente era tudo na banha do porco. Pegava aquele porco lá, coitado do bichinho, separava as carnes, derretia a barriga dele, aquela banha toda, e abafava as coisas. Mas o sal era o principal conservante. E assim também, se o juízo de Deus não cai sobre essa terra, se a ira de Deus não se espalha sobre essa terra e dizima a humanidade, é porque o sal está presente na terra, é porque a igreja de Jesus Cristo tem sido a conservação da humanidade aos olhos de Deus, aguardando o dia em que Jesus virá e restaurará todas as coisas. Amém? Sem igreja
não haveria mais humanidade. Sem um povo de Deus nessa terra, o Senhor já teria destruído essa terra, entregue ela a toda sorte de maldade e destruído ela. Mas por causa da igreja, a igreja tem o seu papel. A igreja mudou o Império Romano, a igreja mudou o Ocidente, a igreja mudou grande parte do Oriente. A igreja continua sendo o sal da terra, onde a igreja está presente, Deus está presente, né? E a humanidade é conservada, e o mal é detido e impedido, refreado por causa da presença do povo de Deus. Amém? Outra coisa que o sal faz, gente, o sal dá sede. Quem já comeu aquela comida salgada e depois ficou bebendo toda a água que podia beber? Né? Dias. O sal dá sede, gente. O sal, ele gera no nosso corpo um certo desequilíbrio. Né? E aí então é necessário a gente beber muita água para trazer de volta esse equilíbrio. Se o sal, né, tiver um pouquinho mais de sal, tem isso. E a palavra de Deus, por meio da boca do povo de Deus, ela gera isso. Ela entra e ela gera conflito com a mente desse mundo. Ela gera uma perturbação positiva, um questionamento, uma contestação do espírito desse mundo, da mente desse mundo, que é fundamentalmente humanista, antropocentrista, que é fundamentalmente baseada na filosofia de trazer prazer ou satisfação para o ser humano, para tirar dele, para tirar de sobre o homem o governo de Deus e estabelecer o homem como o senhor de si mesmo, dono do seu próprio destino e artesão ou artífice do seu próprio caminho. Mas nós temos visto o que acontece quando o homem despreza a Deus. Nós temos visto que toda sociedade que despreza a Deus, ou toda vez que a humanidade desprezou a Deus, o que gerou foi morte, o que gerou foi maldade, o que gerou foi corrupção. A igreja é o sal da terra. Nós estamos aí para pregar e anunciar e conduzir ao mundo a mente de Cristo e gerar um conflito, né? Gerar uma dialética que leve as pessoas, de certo modo, a refletir e dar a elas sede da palavra de Deus, sede do conhecimento de Deus. O sal chegado a alguém, a palavra de Deus, nós, como sal, devemos ser pregadores, e uma vez que a palavra de Deus chega às pessoas, muitas vezes a sede, né, de Deus surge naquela pessoa, porque há sal nessa terra. Porque ela olha para a sua vida, porque ela olha para a nossa vida, ela ouve a nossa mensagem, a mensagem que temos pregado, que não é nossa, que é de Cristo, e ela então se torna sedenta. Amém? Então olha quanta coisa que Jesus falou sobre nós, com uma simples comparação, olha quanta significância tem isso. Para nós é mais difícil ver, mas para aquelas pessoas daquela época, seria muito mais fácil elas compreenderem vários desses aspectos e receberem imediatamente, perceberem imediatamente do que Jesus estava falando. E aí ele diz também, olha, vocês são a luz do mundo, ninguém esconde uma cidade, ninguém pode esconder a cidade que foi edificada sobre um monte, que foi edificada sobre algo elevado. Assim também, meus irmãos, não é possível nós nos escondermos uma vez que estamos edificados sobre um monte, sobre a rocha que é Jesus, essa rocha elevada e altíssima que é Jesus. Uma cidade que não pode se esconder é alvo dos olhares dos seus inimigos, das conspirações dos seus inimigos. Uma cidade edificada sobre o monte, ela não está oculta, ela está visível, mas ela está numa posição estratégica de defesa. Em termos de defesa, né, de um território, de uma área, de uma determinada região, as partes elevadas são cobiçadas. Por que no Rio de Janeiro existe tanta criminalidade? Porque a marginalidade, o crime organizado está em posições elevadas, que dificultam o acesso, que dificultam a entrada, além de escudada por uma miríade, um monte de pessoas inocentes que vivem em condições difíceis nas comunidades. Mas o fato de estarem eles num ponto mais alto já é um ponto de proteção, que lhes permite dominar mais o ambiente e cria dificuldade de acesso. Uma cidade então elevada, ela era uma cidade fortificada, uma cidade colocada sobre o monte, ela é visível, não dá para esconder, Mas também não é tão fácil
de ser atacada, porque está em posição privilegiada. O Senhor nos pôs sobre si mesmo, né? E o inimigo de nossas almas não pode nos atingir, muito embora possa muitas vezes nos ver e nos odiar, mas ele não vai destruir a igreja de Jesus Cristo. Amém? Porque a igreja de Jesus Cristo está firmada sobre a rocha, sobre um elevado monte que é Jesus. Não pode ser escondida e não deve ser escondida. Na verdade, a nossa fé tem que ser evidenciada, não é? Assim como ele disse, olha, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E o que ele está dizendo para nós é, você não foi feito para estar escondido. Então não tente esconder a sua fé, apenas viva-a. Você não precisa pensar em estratégias de propaganda, apenas seja quem você foi feito. Seja uma cidade, ou seja parte dessa cidade que foi edificada sobre o monte. Isso já é em si, né? Já é algo visível e já é algo transformador também no seu ambiente. Amém? Outra coisa que o Senhor Jesus diz aqui, vós sois a luz do mundo. Eu vou pular então agora a segunda parte do versículo que fala sobre a cidade. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Você sabe o que é o alqueire? Alqueire é usado aqui no Brasil mais como medida de distância, né? Distância é uma medida diária, né? Então tem o alqueire mineiro, 48 mil metros quadrados aproximadamente, o alqueire paulista, 24 mil metros quadrados, tem mais não sei quantos alqueires, alguma coisa assim, como unidade de medida agrária. Mas naquela época, o alqueire, ele era, basicamente, quando falasse de um alqueire, as pessoas iam saber muito bem o que é um alqueire. O alqueire era uma medida de volume. Era um vasilhame que media aproximadamente 9 litros. Então você tinha um volume de aproximadamente 9 litros. Então se você queria medir farinha, você botava no alqueire. O alqueire seria um cesto, não é? Que caberiam 9 litros aproximadamente de volume de farinha. Um alqueire também pode ser aquelas cestas que são colocadas ao lado das mulas. Já viu alguma coisa assim, uma mula de carga, um cavalo com um cestinho de um lado, um cestinho do outro? Aquilo é um alqueire. O alqueire então seria um vasilhame, um cesto. Então quando ele diz, olha, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, para colocar um cesto emborcado, um vasilhame emborcado sobre ela. Ninguém faz isso. Ninguém acende uma candeia para depois colocar algo em cima dela que impeça que a sua luz se propague. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Não tem razão de ser, não tem lógica, não tem função. É contra toda e qualquer racionalidade, qualquer lógica. Você vai queimar o combustível, não é? E você vai impedir o seu principal efeito pretendido, que era o de difusão da luz para iluminar o ambiente. Então ninguém acende uma luz, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Então Jesus não acendeu você, não acendeu a mim, não nos acendeu como candeias para nos colocar escondidos, para abafar a nossa luz, para impedir a luz dele de fluir através de nós, dessa forma. Ele colocou com um propósito, ele nos acendeu com um propósito definido. Essa luz não pode brilhar apenas internamente, essa luz não pode iluminar apenas o nosso interior, essa luz tem que necessariamente ser colocada sobre um velador. O que seria o velador? Talvez uma prateleirazinha, uma estante, alguma coisa alta, que você colocaria essas candeias em cima, para quê? Para que a luz dela pudesse se espalhar. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, nem tampouco Deus. Deus não faz nada que seja inútil. A gente às vezes faz coisas inúteis, não é? Ver novela é inútil. Aliás, não é só inútil, como é destruidor. Novela da Globo, pelo menos. Às vezes nós fazemos coisas inúteis, né? Gastamos tempo fazendo coisinhas que não tem valor nenhum para nada, que não serve para coisa nenhuma. Aliás, perda de tempo é a serventia da casa para a maioria de nós, ou para quase todos nós. O que nós fazemos de coisas inúteis, que tomam tempo, né? Que fogem a todo o conceito de razoabilidade do uso do tempo, é uma grandeza. Nós fazemos muitas coisas que não têm utilidade nenhuma. Fazemos muitas coisas. Muitas vezes o nosso lazer, aliás, a sociedade desse tempo, a humanidade dos nossos dias, né, as pessoas no nosso tempo, elas
gastam muito tempo com inutilidades. A Olimpíada, por exemplo, ela é um show de inutilidades, porque você correr faz muito bem para você, mas você assistir o outro correndo, é uma inutilidade. Aí você vai lá e você assiste o Usain Bolt dando a sua passada de 3 metros. Nem com uma bomba embaixo de você é projetado a 3 metros. Ora, bastaria para nós saber os scores. Olha, o homem mais rápido do mundo tem 8 segundos de velocidade. Bom, você, 9 segundos e fração. Né? Você pode dizer assim, 9 segundos eu só consigo fazer isso ou quebrar esse recorde em queda livre. Em queda livre, certamente. Mas é uma inutilidade, é um show de inutilidade. E as pessoas gastam um dinheiro pesado. Né? Uma cidade toda para e é complicada, e a vida de muitas pessoas que não trabalham com turismo, não trabalham nas áreas turísticas, vai ser prejudicada financeiramente, comércio em vários bairros vai ser prejudicado tremendamente. É uma inutilidade. Mas nós somos craques em fazer coisas inúteis. Deus não faz nada inútil. Tudo que Deus faz cumpre um propósito ou tem um propósito definido. Amém? Deus não se ilude com propagandas e bobeiras. Deus não se ilude com modismos e coisas que são vendidas como importantes quando importantes não são. Nós devemos estar nos preocupando como é que nós vamos educar as nossas crianças nas escolas públicas com esse ensino público ridículo e medíocre que nós temos. Nós devemos estar nos preocupando como é que nós vamos fazer, continuar propagando ensino, quando os nossos professores passam metade do tempo em greve. Por exemplo, como aconteceu agora com a Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro. Meses e meses e meses e meses a fio, em greve. Ou em São Paulo, onde jovens articulados com grupos políticos, simplesmente fizeram piquete nos colégios, não deixaram nem os professores que queriam dar aula, nem os alunos que queriam recebê-las assistir. Isso é contra a lei, mas nós fazemos essas coisas inúteis. E estragamos o ano de alguém que poderia estar produzindo e que perdeu talvez aí uma boa parcela da sua vida, que perdeu seus investimentos. Nós devemos estar preocupados com essas coisas e não com quem corre mais rápido. Na verdade, se fôssemos olhar de um modo mais primitivo, nós devemos nos preocupar com quem corre menos, porque na selva isso conta. Quem corre menos é que o leão vai pegar. Só para relaxar depois do último tapa na mesa. Três homens estavam no mato e de repente depararam-se com um leão. E o leão começou a rugir e olhar na direção deles. Um se abaixou e calçou o tênis na mesma hora. Aí o outro disse, você acha que você vai correr mais do que o leão? Não preciso correr mais do que o leão, só preciso correr mais do que você. Faria sentido. Mas na nossa sociedade, onde os leões não andam na rua, não faz sentido. Deus não faz nada inútil, nós fazemos. Deus acendeu a sua vida para que você seja luz do mundo, para que essa luz que Ele pôs em você, essa luz que é Ele, que é a palavra dEle, que vindo remove as trevas da mente humana, remove a cegueira com que as pessoas investem em porcarias, deixando o principal de lado. Essa luz que remove a cegueira, ela tem que estar exposta. Deus pôs na sua vida para que você possa propagá-la, para que você seja uma candeia num lugar elevado, para que você seja alguém que ilumina o restante através da sua vida e da repetição da palavra de Deus pela tua boca, da reflexão da palavra de Deus pela sua boca. Outros possam receber essa palavra libertadora, porque foi o Senhor Jesus que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Vivemos numa sociedade que fala tanto de liberdade, uma sociedade que se diz libertária, mas que na verdade é libertina, porque simplesmente a liberdade é uma liberdade ilusória que leva à escravidão.
Os nossos jovens ouvem propaganda de bebida todo dia, e quem está bebendo nessas propagandas é sempre gente jovem, bonita, sarada, musculosa, atlética. Eu não conheço um bêbado assim. Eu convivo com alguns, aqui da igreja eu vejo, no bar da frente, tem algumas pessoas que eu já conheço como figurinha carimbada. É um cara mais ou menos da minha idade, boa pinta, podia ser o que fosse, mas ele é um bêbado. Senta bem ali naquele bar. As pontas dos dedos estão amareladas de tanto cigarro. Ele é magro, mas tem barriga. É fraco e distorcido na sua mente. Um dia desse tinha uma mulher fazendo um escândalo ali, porque ele falou alguma gracinha para ela. E ele assim do mesmo jeito ficou. Engraçado que no botequim eu nunca vejo ninguém sarado, alegre e se tiver assim, é por pouco tempo. Porque se realmente embarcar nisso, em pouco tempo vai ver que a sua saúde vai ficar para trás. Em pouco tempo vai se degradar. Em pouco tempo. Meus irmãos, o mundo precisa da luz que Jesus tem colocado em nós, da luz que Jesus acendeu em nós. Nós somos a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, versículo 16, para que vejam as vossas boas obras. Igreja de Jesus Cristo foi chamada para a prática de boas obras. A fé sem obras é morta. Acreditar e não deixar que isso transforme, não transformar isso em poder transformador, em fatos, é inútil. A fé sem obras é morta. A fé só alcança significado ou significância se ela de fato opera, se ela de fato age, se ela faz coisas. Fé não é uma coisa subjetiva. Fé produz resultados objetivos. Você não pode medir fé, mas você pode ver uma fé ativa quando as obras decorrentes delas ficam visíveis. Amém? Quando as obras decorrentes dela ficam visíveis. Fé sem obras é morta. Jesus diz aqui: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Para que vejam. Para alguns, ao verem, terão sede. E vão querer também ter. Para outros, ao verem, serão libertos. Mas outros verão e nada farão com isso. Mas as suas boas obras, se não serviram para transformá-los, servirão como peça de testemunha no dia do juízo, de que era possível viver acima da mediocridade, que era possível viver segundo o padrão de Deus, que era possível viver segundo a lei do amor, que era possível viver segundo a vontade de Deus. Ao menos para aquele que crê, ao menos para aquele que ao Senhor se sujeita e pede dele, dia a dia, que o renove, que o transforme. Amém? Para que vejam as suas boas obras. Meus irmãos, o mundo nunca vai fazer alarde das suas boas obras. Se você... Isso é da natureza humana. Você vai, pega um ônibus, pega um carro, fica preso 1h30 no trânsito. Você chega em casa reclamando, não é isso? Puxa vida, 1h30 de engarrafamento, não andava, 2 horas de engarrafamento. Se você pegasse e você andasse num trânsito normal, você não ia chegar em casa, rapaz, que maravilha, meia hora só de transporte, cheguei bem em casa, cheguei rápido. Geralmente a gente vai reclamar daquilo que nos dói. O mundo tem sempre uma perspectiva negativa. As más notícias é que fazem sucesso. Por quê? Porque más notícias assustam a pessoa, traumatizam, fazem a pessoa focar sobre elas. Você acha que é por que geralmente esses jornais, telejornais, botam uma notícia bem braba, né? Aí antes da novela, para você relaxar, para você poder ficar para a novela, eles botam lá, nasceu o hipopótamozinho no zoológico do Rio. E aí bota aquela musiquinha, bota aquela bolinha de gordura redonda com um dentão desse tamanho assim. Aí você, Aí eles mostram o pessoal, né, de rua, cantando num coral, que nem mostraram ontem, cantando no coral, e depois vai entrevistar o cara debaixo da calçada, na calçada, debaixo da marquise. Então está querendo pintar o quê? Que a vida dele é melhor porque ele cantou? Sociedade hipócrita.
Gente hipócrita. Como é que alguém pode viver melhor só porque cantou uma musiquinha, mas depois ir morar debaixo da marquise de um prédio? Mas eles fazem disso uma celebração. Olha como nós somos legais. Nós botamos os mendigos, os moradores de rua para cantar num coral. Transformação nada. Porque simplesmente não há luz ali. A luz está na igreja. Deus nos acendeu como luzeiros desse mundo. Como um farol. Seja você um farol. Seja você alguém que não ri daquilo que não é risível. Que ri com o que se alegra, mas que chora com os que se entristecem. Que de fato vivencia aquilo que passa no coração do outro com respeito e com objetividade, com produtividade, com uma coisa que realmente seja boa. E não simplesmente como mais alguém que mostra o show da vida na televisão, né? E nada faz por isso. Nós somos uma sociedade de gente que assenta para assistir. Nós assentamos para assistir, inclusive dentro das igrejas. Você assenta no cinema, você assiste. Você assenta no teatro, você assiste. Você assenta na frente da sua televisão e você assiste. Os caras falam as barbaridades que fazem. Botam as leis mais loucas que podem existir, mas nós continuamos assistindo. Para nós é só um espetáculo, é um show. Aí vem a igreja, senta e assiste, e é só um espetáculo, é só um show. O pastor hoje estava demais, é legal. Valeu. E aí o que resultou disso? Hoje foi uma água. Também tem dia que é uma água mesmo. Mas todo dia seria bom se nós ouvíssemos a palavra de Deus e saíssemos e fizéssemos alguma coisa a respeito. Eu não estou jogando a culpa em você não. Eu também sou culpado. Eu também sou farinha do mesmo saco. Deus colocou essa luz em nós para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, Pai, que está nos céus. Amém? Foi Ele quem iluminou. Nós é que temos colocado debaixo do alqueire. Bota no velador, as coisas vão funcionar melhor. Amém? Pai querido, graças te damos, Senhor. E sabemos, ó Senhor amado, que graça nós temos recebido de Ti. Sabemos, ó Senhor amado, que pela graça que nós somos salvos. Sabemos, ó Senhor amado, que a Tua graça nos tem feito, ó Senhor amado, uma geração útil para Ti, ó Deus. Se assim, ó Deus, nos dispusemos a agir segundo a Tua vontade. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, que nós não sejamos, ó Senhor amado, como a multidão dos que assistem, mas que nós sejamos, ó Senhor, operantes na Tua palavra, operantes na Tua vontade, operantes, ó Senhor amado, no Teu caminho. Que nós sejamos, ó Senhor amado, como sal, que nós sejamos como a cidade edificada sobre a rocha, que nós sejamos de fato como a luz do mundo, ó Pai. Então ajuda-nos nisso, ó Senhor amado, e transforma as nossas vidas, ó Pai, e transforma outros também, ó Pai amado, por meio das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus.